Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez o nosso assunto vai ser a implantação da safra de soja 2021 lá no município de Itambé, no estado do Paraná. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Valdir Edemar Frias, ele que é produtor rural lá em Itambé, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Valdir, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos que acompanham o Notícias Agrícolas, tem nos trazido aí um parâmetro geral de toda a situação da lavoura a nível nacional. Valdir, lá em Itambé, as lavouras já terminadas os trabalhos de plantio, mas como é que foram as condições nesse início de safra? O produtor teve dificuldades para fazer esse plantio dar certo por lá, né? A safra 2021, realmente as chuvas aí atrasaram muito o plantio em relação aos outros anos. Nós em Itambé tínhamos o costume de realizar o plantio ainda no mês de setembro, e só foi possível dar início ao plantio com condições de umidade, não naquelas que a gente esperava, mas o suficiente para a germinação das plantas. Fomos iniciar o plantio lá por volta do dia 20 de outubro, 10, 15 de outubro alguém começou e firmou o plantio, na verdade, em 20 de outubro, né? E aí, Valdir, agora com essas lavouras implementadas, como é que deve ser o desenvolvimento a partir de agora? As condições seguem difíceis de umidade lá na região? A situação de Itambé e a microrregião aqui de Maringá não é diferente praticamente das outras regiões do estado do Paraná. A chuva tem vindo mal distribuída, de baixo volume, de ontem para hoje, de sábado para cá, teve algumas chuvisqueiras, algumas propriedades choveu até 5, 10, 15 milímetros. Em Maringá, alguns pontos nas propriedades receberam chuva de até 40 milímetros nessa noite. Porém, é muito mal distribuída. Chove num local, 5, 10 quilômetros para frente já não chove. Chove nas cabeceiras, no fundo o volume de chuva é menor. Então isso, claro, tem preocupado os produtores rurais, deixa a gente bastante aflito, porque a chuva é o melhor adubo da terra, como se fala, e a garantia da produção. Não existe investimento em tecnologia, a não ser num processo de irrigação que venha a dar sustentação para a planta sem as condições de chuvas normais. E nesse cenário, Valdir, nesse momento é possível falar em alguma visualização de perdas ou ainda é possível que essa lavoura se recupere e expresse todo o seu potencial produtivo? Bom, eu acho que, falando tecnicamente, em termos de produção agrícola, só não viu as perdas ainda a Conab. A Conab está afastada e está anunciando super safra. E as perdas é legítima, já são certas e existem, porque a planta está sofrendo um processo de perda de desenvolvimento vegetativo. Outras lavouras, muitos produtores na região oeste, noroeste também, e propriamente também, tiveram que replantar. E tudo isso, todo esse atraso provoca perdas, é lógico, né? A data ideal de plantio para Itambé é no máximo aí até 20 de novembro. E nós já estamos bem à frente disso e pessoas ainda, produtores rurais, ainda realizando o replantio de lavoura. Então, as perdas já são consolidadas em certos níveis, talvez propriedades que tenham recebido um volume de chuva maior nessas chuvas irregulares, mal distribuídas, que acontece e tem a felicidade de ter uma chuva, talvez não sofra tantas perdas. A perda a nível de estado do Paraná já está consolidada. Qual o volume da perda, se é 5% ou se é 10%, vai muito depender do comportamento do regime de chuva de hoje em diante. E aí, Valdir, diante desse cenário, como é que fica a janela para uma segunda safra no ano que vem? Vai ser possível plantar milho safrinha aí na região? Sim, quem teve a condição de realizar o plantio aí até dia 10 de novembro, tem uma janela ainda adequada se o regime de chuva for favorável lá na frente. Esperamos que a possibilidade, e isso exista, e a gente tenha condição, mesmo que tardio, se estendendo até lá para o dia 10 de março, é uma época adequada, a gente consegue implantar a lavoura do milho safrinha, a segunda safra, sim, com certeza. E tudo depende do clima
de hoje em diante. E aí, Valdir, até levando em conta, né, essa incerteza de safra, como é que fica o produtor na hora de vender novos volumes? Existem novas negociações sendo fechadas ou nesse momento é melhor aguardar e ficar com aquilo que já foi vendido mesmo? A procura de compra, demanda e tudo por parte do comprador, se o produtor quiser vender, ele tem condições de vender, mas quem realizou as vendas aí, nós temos o costume de 30%, 40% de venda futura lá no pré-plantio ainda, a gente já consolidou essas vendas dentro desse volume estimado que a gente tem uma certa garantia de conseguir produzir. Ora, acima disso, diante da situação climática, fica difícil até do produtor falar em vender. Os preços são atentadores, né? Os preços que estão sendo oferecidos na praça é atentador. Só que o risco de não se ter essa produção para ser entregue na safra, essa é a questão e evita do produtor aí fazer uma venda futura. Quem vendeu, quem contratou, o preço que foi, ou realizou, vai ter que aguentar ou pagar uma multa, sei lá, depende da negociação entre as partes de quem vendeu e de quem comprou lá na hora da colheita. E aí, Valdir, nesse momento o senhor fala com a gente, né, direto do estado do Pará. Conta pra gente o que o senhor foi fazer aí, quais são os novos projetos que devem vir aí para os próximos anos. Acho que diante de toda a dificuldade que o produtor brasileiro enfrenta, a gente sabe da situação crítica de muitos produtores que sofreram com estiagem, com excesso de chuva, tiveram perda, enfrentam endividamento e a gente tem acompanhado a nível nacional, a nível de Brasília, uma reivindicação já antiga dos produtores, principalmente do Rio Grande do Sul e outros do Brasil todo. A nossa família teve a felicidade de ter boas safras no estado do Paraná e Deus nos proporcionou uma aventura, um novo projeto a ser implantado aí no sul do Pará. Santa Maria das Barreiras, um quadrado, é praticamente um estado de determinados países, um volume bastante grande de terra e perante o Código Florestal, é área já considerada área consolidada, porém de pastagem altamente degradada, né? E hoje tem aí 1, 2 cabeças por alqueirão de terra, quer dizer, não dá nenhuma por hectare, cabeça de boi a pasto. E o paranaense, o paulista, muitos mato-grossenses que já estão estruturados, né? Hoje estão investindo muito, é uma nova fronteira que tem crescido, muita abertura de área de plantio de soja e é uma área promissora. Então, a gente, em proporção ao custo-benefício, ao valor da terra, né, de compra, a gente preferiu optar e investir aqui no estado do Pará e não conseguimos abrir área para plantio e recuperar o solo para plantio nesse ano da safra 2021, mas se Deus nos abençoar, na safra 21-22 estaremos plantando soja aqui. É uma região que já vem um plantio há 7, 8 anos, nós temos amigos produtores, inclusive de Itambé, que estão aí plantando soja há 7, 8 anos e tem conseguido bons resultados e até superior em muitos anos do próprio estado do Paraná. É uma região que tem um regime de chuva diferenciado, um regime de chuva bom em relação às determinadas regiões do país. Então, isso fez com que a gente viesse uma família investir aqui no estado do Pará e mantendo a área de produção no Paraná também. Valdir, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender todo esse cenário para as lavouras. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Acho que o produtor, e a gente precisa ter, é força, fé e coragem para enfrentar. As adversidades climáticas sempre aconteceram e o próprio Notícias Agrícolas, em excelentes reportagens, tem demonstrado e registrado isso, com os meteorologistas, Luiz Carlos Molhon, tudo, e nos dá um parâmetro aí, a gente sabe das dificuldades, do que precisamos enfrentar, e para isso temos que ter fé. O produtor rural, se depender diretamente de políticas públicas, ele morre no ninho, vamos supor assim. Mas com a força de cada um e a esperança que temos é de
implantar novas lavouras e continuar produzindo cada vez mais, juntamente com toda a família, em benefício de todo o país. Um abraço a todos do Notícias Agrícolas e Deus os abençoe. Valdir, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí na região e também depois aí também no estado do Pará. Muito obrigado. Um abraço, Guilherme. Esse, o Valdir Edemar Frias, ele que é produtor rural lá no município de Itambé, no estado do Paraná, conversou com a gente para traçar um panorama do atual estágio de desenvolvimento para as lavouras da safra de soja 2021. Segundo o Valdir, ainda existem áreas sendo replantadas lá na região, o que sai bastante da janela ideal. A janela ideal terminaria ali por volta do dia 10 de novembro, esses replantios ainda se estendendo, o que deve impactar na produção na hora da colheita dessa safra de soja. O Valdir destacando que o plantio começou mais tarde, teve dificuldades com falta de chuvas, as chuvas ainda são irregulares lá na região, alguns pontos recebendo bons volumes, outros ainda sem chuvas, então vai se desenvolvendo uma safra bastante irregular até o momento lá na região. O produtor precisa ficar atento e até diante disso a recomendação do Valdir é que, apesar dos preços tentadores na hora da venda da soja, é melhor não arriscar novos volumes de vendas. A média de negociações está aí entre 30% e 40% lá na região e deve ficar por aí, pelo menos essa é a visão do Valdir, de que esse volume é o suficiente para ter negociado até o momento. Agora é melhor esperar, ver como é que essas lavouras vão se desenvolver, qual vai ser o tamanho dessa produção antes de começar negociações. Mesmo com esse atraso, a perspectiva é de ainda conseguir plantar uma boa segunda safra de milho no ano que vem, apostando que as chuvas vão se estender para garantir esse plantio até o mês de março e garantir esse desenvolvimento. Então, por enquanto, a safrinha de milho segue com boas perspectivas lá na região de Itambé, no estado do Paraná. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.